que é o Aldo Frigo Júnior. Roda a vinheta. A gente segue, então, trazendo esses nomes para que você, eleitor, possa ter essas opções e tirar as suas dúvidas. Lembrá-los que vocês podem nos interagir conosco durante as entrevistas para mandar as suas perguntas, seus comentários. Afinal de contas, estamos aqui para isso, para trazer as informações. Boa tarde, candidato. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito bem, o candidato esteve hoje pela manhã, está desde hoje de manhã cedo aqui na Cidade das Avenidas, candidato que é vereador em Nova Veneza, então a gente costuma trazer aqui nomes do sul de Santa Catarina, afinal de contas queremos eleger pessoas que representem esta região. E aí você vem então fazer essa visita aqui no município, já conhecia o Extremo Sul, como é que é, candidato? A gente já tem um conhecimento grande nas nossas regiões do Extremo Sul, Reca, Murel e Mesc. E falando do nosso Vale do Araranguá, eu desde criança aí veraneio na linda praia, que é o Morro dos Conventos, que pertence ao município de Araranguá, que para mim é um orgulho, né? Como um litoral rico que nós temos em Santa Catarina. Perfeito. Candidato, sei que você, claro, bem atuante na ANREC também, como vereador de Nova Veneza, traz eleitores de lá, de certa forma, também, e agora vem tentar conquistar um espaço aqui. Inevitavelmente, por ser uma TV regional, a gente fala muito do Extremo Sul. E gostaria que o senhor desse a sua imagem aqui da nossa região, as necessidades e de que forma a gente pode crescer aqui. Claro, esse jovem que é nascido em Criciúma, criado em Nova Veneza, que aprendeu muito nesses 3 mandatos como vereador em Nova Veneza, o mais votado da história, o mais votado na última eleição, a gente tem, e não só as características do turismo sustentável que a gente está tentando consolidar nas nossas regiões, desde o extremo sul ao litoral, à serra, mas também no desenvolvimento da identificação dos nossos municípios. E a gente é bairrista. Um dos meus pilares que eu estou levando comigo é ser municipalista. Menos dinheiro e ações do governo do estado, mais desenvolvimento aos municípios. E assim a gente vai fazer se estiver à frente a uma cadeira do Poder Legislativo do estado. Perfeito. Aldo, e qual a sua visão em relação aos jovens, né? Você que é um candidato bem jovem em relação aos demais, e a gente vê o jovem cada vez mais inserido na política, mais preocupado com isso. Qual é a sua visão de voto em relação a esses jovens, né? Que estão buscando por candidatos jovens também? Isso é muito importante, porque a política ela passa por uma reciclagem. Eu tenho para mim sempre que a gente não precisa de partidos novos. A gente precisa de pessoas jovens, novas, com índoles em querer contribuir nesse espaço político aberto que a gente tem. Por isso que eu sempre falo, tomara que vários jovens que estejam, né, nos vendo hoje, tenham essa vontade de representar o seu município um dia e contribuir com ele. E é dessa parte, através do empreendedorismo, dos jovens, buscar os cursos de qualificações, que hoje é uma falta de mão de obra, que antigamente o político passava pelo processo onde que ele era abordado pedindo emprego. Hoje o empregador está pedindo funcionários. E é dessa parte que a gente quer trazer aos jovens. Cursos técnicos de formação, seja graduação, para que possa recompensar a vida socioeconômica dos jovens e colocar eles no mercado de trabalho. Perfeito. Candidato, em relação à saúde, a gente passou aqui no estado por maus bocados, a gente pode dizer, principalmente nos últimos meses, foi um assunto muito falado e o eleitor está bem ligado nisso, está prestando muito atenção, porque as demandas aparecem, em alguns momentos a Secretaria de Estado de Saúde alegou ser problemas emergenciais, que não estavam sendo esperados, mas a gente sabe que saúde é prioridade, né? Qual a sua visão em relação a esta localidade aqui do estado? Eles usaram muito o Decreto Federal 173 para transmitir algo que eles não estavam tendo responsabilidade. Quando a gente fala de saúde, principalmente de educação, são 2 pastas que já têm uma lei orçamentária com um mínimo de gasto. O legislador, seja vereador, deputado estadual ou da Câmara Federal e do Senado, ele tem que atuar na fiscalização e fazer cumprir o gestor, seja ele prefeito, governador ou presidente da República. Por isso que eu falo que a bandeira saúde e educação, ela já tem um caminho traçado e uma lei que a protege.
ela só tem que ser executada. Só que na maioria das vezes, o gestor ele acaba fazendo as dotações orçamentárias, que esse é um segredo que muito eleitor ainda não percebeu. Mas aquele que estuda, se compromete e é do legislativo e fiscaliza, a gente consegue entender quando a dotação orçamentária é tirada do resgate da saúde e encaminhado para as outras áreas, para fazer o quê? Politicagem. Se for aplicado o que a lei diz, a gente não estava passando por esses mal bocados. Por isso que eu vou me comprometer, se deputado estiver, fazer cumprir o mínimo orçamentário da educação e também da saúde. E também tentar implantar, junto a uma emenda de projeto de lei, a Lei Orgânica do Estado, o mínimo da assistência social, para também suprir a necessidade do assistencialismo. Não é o assistencialismo de dar, mas o assistencialismo de contribuir, de empregar, de dar lazer, de entretenimento, do bem-estar das famílias. Perfeito. Candidato, falando um pouco também sobre cultura social, a gente sabe que o senhor é bem ligado à comunidade ítalo-brasileira, principalmente, traz provavelmente eleitores que buscam essa causa também, e essa visão de amplificar isso, né? A gente precisa pensar nas diferentes culturas, na vasta cultura que a gente tem aqui no nosso estado. Perfeitamente. Nova Veneza é um exemplo que deu certo. Através da Itália, da italianidade, ela conseguiu sobressair. Ela se identificou. E eu quero levar o exemplo de Nova Veneza para todos os municípios do estado de Santa Catarina para que a gente possa identificar a nossa etnia, seja brasileira, germânica, polonesa, qual for, para consolidar um turismo regionalizado através da cultura. E através da italianidade, muitos obtiveram um passaporte italiano. E através dele veio a fomentação econômica. Passa despercebido. De vez em quando a gente deixa de desassistir certas legislações internacionais, mas que trazem um resultado muito importante para o estado de Santa Catarina. Muitos desses italianos que não sabem falar nem o italiano, muito menos escrever, possuem a nacionalidade e estão no estrangeiro, fomentando a sua economia e o dinheiro está vindo para o estado. Aonde aqui deverá acontecer uma política pública, se lá eu estiver e vou implantar. Porque aqui ele compra um terreno, constitui família, abre um empreendimento gerando tributação e empregabilidade. E a Itália é como um exemplo, mas a gente tem outros países que poderão também trazer essa fomentação econômica vinculada ao social. Interessante, importante falar de cultura também e sair daquelas 3 prioridades que a gente sempre coloca. Agora são 12h28. Lembrá-los que estamos ligadinhos aqui no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. Você pode participar dessa entrevista enviando uma mensagem no número que vai aparecer aí na tela. É 99965-0035. Vou pedir licença ao candidato, a gente vai fazer um rápido intervalinho para os nossos apoiadores culturais e no próximo bloco a gente continua com entrevista e traz mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, agora são 12h33. Quero retificar o nome do candidato que eu falei, Aldo, ainda brinquei aqui, estão vindo tantos candidatos que a gente fica confuso. Perdão, Haroldo Frigo Júnior, que continua na sua entrevista aqui de forma presencial com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia, para sanar as dúvidas dos eleitores, cidadãos e telespectadores que estão nos acompanhando. Então, Aldo, a gente reforça ainda todo esse seu trabalho em Nova Veneza e correndo agora essa disputa, então, a ser candidato a deputado estadual, nos representar lá, mas em caso de não vitória, o senhor considera que ainda é uma experiência importante levar o seu nome a outras regiões do estado, representar Nova Veneza também, já que o atual prefeito não pode correr na próxima eleição? Perfeitamente, né? A gente ter a coragem já faz o diferencial. Um jovem com conhecimento, com o apoio do prefeito Cléio Salvaro, do prefeito Frigo, de Nova Veneza também, que são excelentes políticos da nossa região, do extremo sul catarinense, eu sempre disse que a gente deveria se colocar à disposição. Nunca pensando se vai alcançar ou não com a garantia. Mas se um jovem não estiver com vontade em disputar, a gente é culpado igual quando a gente escuta na rua que são sempre os mesmos candidatos. E é aí que vem essa diferença. A partir do momento que a gente tem a coragem, com um pouco de experiência e com essa garra toda de querer trabalhar,
mesmo perdendo, se torna uma experiência maravilhosa, mas com um respaldo muito grande, a partir do momento que a gente tem nas nossas costas uma responsabilidade se tornando suplente. Mas todo mundo que é candidato quer almejar para poder levar as bandeiras que ali apresentou à população. E dessa forma, mesmo se ganhando ou não, eu fico contente porque, número um, tive a coragem de ser candidato e levar um jovem na disputa perante aos mesmos, na escolha desse leque dos políticos regionalizados. E segundo, mesmo não ganhando, a gente permanece na Câmara de Vereadores com a mesma prestação de serviço à nossa população neo-veneziana, do nosso sul catarinense, e se preparando, se Deus quiser, também para enfrentar as eleições de 2024 e quem sabe voltar em 2026 aí com muito mais aprendizado para a gente poder estar na Assembleia Legislativa. Perfeito. E, candidato, a gente sabe que o PSDB teve um peso muito grande e isso foi mudando um pouco ao longo dos anos. A gente sabe também que o eleitor jovem tem cada vez mais perdido esse costume de procurar apenas pelo partido e observar os candidatos de forma mais pessoal. Qual é a sua imagem em relação ao peso da sigla na sua candidatura? Eu estou percorrendo os municípios, principalmente os parques, onde eu encontro muitos jovens e vou conversar com eles. E nessa hora eu sou indagado sempre, Haroldo, o teu perfil não é mais PSDB. Só que a minha história no PSDB, ela vem desde criança. Eu abri o comício do Fernando Henrique Cardoso em 94, estive no primeiro comício do Clésio Salvário, numa história parecida com a minha. Ele saindo da cidade de Siderópolis como vereador, se candidatando numa coragem ao cargo de deputado estadual. E lá estava já o Haroldinho acompanhando com ele. Fui presidente da Juventude Tucana do meu município e presidente da executiva. Fui presidente da Juventude Tucana do estado de Santa Catarina e sou o presidente de honra da Juventude. E fui eleito democraticamente como presidente da Federação dos Vereadores Tucano do estado de Santa Catarina. É um partido que eu aprendi a fazer política. E é aí que vem a diferença quando eu faço isso aos jovens. A gente não precisa de partidos novos. A gente precisa de pessoas corajosas como eu para fazer a entender o que ali estão, que deverão dar oportunidade a esses jovens em contribuir e até mesmo fazer gestão política partidária. Porque a partir de agora adiante, a informação que a gente está prestando hoje, eu agradeço muito o espaço, ela é muito importante porque o cidadão está com facilidade em buscar informação. E isso norteia e traz um diferencial político muito grande. Eu não preciso falar mais quem é o político bom e quem é o político ruim. O que a gente precisa é tentar externar e chegar a um maior número de pessoas à vontade de querer contribuir com o nosso estado de Santa Catarina, em especial o nosso sul catarinense. Perfeito. Agora são 12h37, vai encerrando o momento de entrevista, então, do Jornal do Meio-Dia. Quero abrir o espaço, candidato, a você se dirigir ao telespectador, deixar a sua mensagem e se despedir também. Quero agradecer o espaço, principalmente de a gente estar aqui hoje, esse jovem, que lá em 2012 teve uma coragem muito grande em fazer essa história que rendeu muito ao cidadão. Se você confia na nova geração da política e na oxigenação partidária, eleitoral, a gente está preparado para contribuir com o estado de Santa Catarina e, em especial, com o nosso sul catarinense. Por isso, no dia 2 de outubro, eu peço o seu voto. Haroldo Frigo Júnior, deputado estadual. Muito bem, são 12h38. Haroldo, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa.